Maconha faz mal? Esta pergunta, nesses tempos que está em forte discussão sobre legalização, liberação, oficialização do uso da maconha no Brasil, já que país aqui do lado já teve essa discussão e até alguma oficialização do uso naquele país, continua muito recorrente. E a grande pergunta que geralmente pacientes, familiares e vários alunos e várias pessoas do relacionamento fazem é: afinal, maconha faz ou não faz mal? Maconha é uma substância que tem forte potencial de causar dano à saúde, especialmente à saúde mental. Mas qual a consequência? São variadas. Existem pessoas que, em função do uso da maconha, mesmo por período curto e em pequena quantidade, já passam a apresentar sintomas, por exemplo, de depressão, com o aparecimento após o uso de sintomas como tristeza, desânimo, dificuldade para o trabalho, alteração do padrão de sono, alteração do perfil alimentar, dificuldade de resolução dos problemas do dia a dia e até rompimento de vínculos familiares e demissão do trabalho. Então, uma das consequências do uso da maconha são sintomas depressivos correspondentes à doença mental, depressão. Outros casos também, por consequência do uso da maconha, algumas pessoas passam a desenvolver sintomas psicóticos. Isso mesmo, algumas pessoas, depois de usarem maconha, independente do tempo e da quantidade, podem fazer com que, depois dessa experiência de uso, passe a apresentar sintomas praticamente correspondentes ao da esquizofrenia, como o início de alterações comportamentais, com comportamentos amplamente desorganizados, discurso amplamente desorganizado ou até percepções sensoriais que se mantêm depois do uso, como alucinações, que são percepções auditivas, de estar ouvindo vozes ou sons que outros não ouvem, ou percepções visuais, mesmo depois do uso, permanecer vendo imagens, pessoas, situações que não correspondem à realidade. Portanto, uma das consequências graves do uso de maconha é o aparecimento ou desencadeamento ou início de sintomas psicóticos correspondentes àqueles da esquizofrenia. Existem também algumas pessoas que, após o uso da maconha, iniciam comportamentos, relações interpessoais e a maneira de entender diferentes momentos com características correspondentes aos portadores de transtorno afetivo bipolar, com fases, por exemplo, de alegria exagerada, exposição social sem percepção que está sendo deteriorado ou desgastado socialmente. Desta maneira, o uso de maconha pode correlacionar com o aparecimento de diferentes tipos de adoecimentos mentais, como, por exemplo, daqueles correspondentes a um quadro depressivo grave, até com risco aumentado de suicídio, outros quadros como psicóticos parecidos ou semelhantes com os sintomas da esquizofrenia, que é uma das doenças mentais muito graves, e outros como o desencadeamento de sintomas eufóricos da fase de euforia do transtorno bipolar. Portanto, há fortes evidências, tanto científicas como também clínicas, para profissionais que trabalham com portadores de dependência química, que a maconha pode causar danos, prejuízos, perdas diversas. Uma outra também, esta já mais associada com pacientes que fizeram uso em maior quantidade e por mais tempo, são prejuízos cognitivos, ou seja, dificuldades para as funções mentais superiores, de atenção, capacidade de manter o foco em determinada situação, diálogo, resolução, concentração, a habilidade de executar as tarefas com começo, meio e fim para a entrega de um resultado, memória, capacidade de lembrança de fatos passados para resolver alguma situação,
Portanto, outro tipo de prejuízo trazido pela maconha para alguns dos usuários e dependentes são perdas de memória, atenção, concentração, resolução de problemas, o que tem como consequência dificuldade para crescimento no trabalho ou até demissão. Portanto, há fortes evidências científicas e clínicas dos males e das consequências negativas do uso da maconha. Gostou desse vídeo? Se gostou, por favor, clique abaixo em gostei. Se não gostou, também, por favor, coloque o ícone não gostei. Convidamos também para que inscreva no nosso canal do YouTube e continue recebendo as nossas informações. youtube.com/Vida Mental. Quer saber mais? Quer saber mais deste e de vários outros assuntos de saúde? Convidamos. Vá até o site www.eventials.com/Vida Mental. O link para esse site está aqui abaixo. É só clicar e chegar lá. Vamos? Muito obrigado!